dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo isso, mas nessa videoaula a gente vai falar sobre um dos módulos que vão ser apresentados nas aulas de Química Orgânica, que é essa disciplina, com o professor Luiz César Rodrigues, que seria o Planejando uma Síntese número 1, onde a síntese de benzenos mono, disubstituídos e trissubstituídos vai ser explicado com passo a passo e como fazer essas soluções. Nos benzenos monossubstituídos, a gente tem que o benzeno é o nome parental, que seria o nome básico ou primário, para alguns benzenos monossubstituídos. O nome do substituinte ele é adicionado como um prefixo, como por exemplo o fluorbenzeno, o clorobenzeno, bromobenzeno e o nitrobenzeno, que são citados aqui acima. Para outros benzenos monossubstituídos, a presença de um substituinte resultaria em um novo nome parental. Não sei se dá para enxergar, mas tem escrito o nomezinho parental embaixo de cada uma dessas moléculas. Por exemplo, o ácido benzosulfônico, o ácido benzoico, acetofonona e o anisil. Quando os dois substituintes estão presentes, as suas posições elas podem ser indicadas usando alguns prefixos, como por exemplo os prefixos orta, orto, mega e o para, que são representados pelas siglas OMP ou pelas suas posições numéricas. Os benzenos dissubstituídos também podem ser chamados de chilenos, e em 4 passos é possível de identificar cada um. Primeiro, os números devem ser usados como locantes quando mais do que 2 substituintes estejam presentes. Em segundo, os menores possíveis conjuntos de números devem ser dados aos substituintes. Terceiro, os substituintes devem ser listados em ordem alfabética. Em quarto, se um dos substituintes define um parental diferente do benzeno, este substituinte definiria um nome parental e deve ser designado na posição 1. Aqui a posição de cada um, esse aí em cima, esse aqui também aqui no bromo. O grupo C6H5 é chamado de fenila quando for um substituinte, como mostrado aqui. Essa primeira imagem está um pouquinho torta, deixa eu consertar. Em seguinte, um hidrocarboneto de cadeia saturada e um anel benzeno é nomeado escolhendo a maior unidade estrutural como parental. Se a cadeia for insaturada, então ela deve ser um parental e o benzeno, então, um substituinte fenila. O grupo fenilmetila é chamado de benzila, assim como a abreviação BZ. O grupo benzila, aqui citado, também pode ser chamado de o grupo fenilmetila. E esse grupo de benzila também como cloreto de fenilmetila ou BZHCl. A síntese dos benzenos trissubstituídos, menos 1. A estratégia para a síntese dos benzenos trissubstituídos 1 se baseia em desenhar a molécula-alvo, identificar os substituintes, que podem ser o BR, o CH3 ou NO2, verificar como cada grupo pode ser inserido separadamente, com BR, com a bromação do BR2 ou FeBr3, com CH3 com a alquilação de Friedel-Crafts, com CH3Cl ou AlCH3, ou desenhar uma reação retrosinteticamente.
A síntese dos benzenos trissubstituídos na parte 2 tem basicamente a mesma estratégia de síntese, só que alguns elementos mudam. Em primeiro passo, a gente desenha a molécula-alvo, em segundo, a gente identifica os substituintes, que ao contrário do slide passado, aqui são o Cl, o CH2, CH2, CH3 e SO3H. Em terceiro, a gente verifica como cada grupo pode ser inserido separadamente. O Cl com a bromação, com Cl2, FeSL3, o CH2, CH2, CH3 através da acilação de Freire-Crevitz, com o CH3, CH2, COCl, AlCl3 e o CO3H com a sulfonação do SO3 ou H2SO4. Em seguida, desenhando a reação retrosinteticamente. Agora que sabemos as reações, vamos trabalhar com todas juntas e sintetizaremos alguns compostos orgânicos simples. Nossa meta é produzir essa molécula a partir do benzeno. O método de análise que podemos usar é a retrossíntese. Para isso, temos que analisar os grupos ligados ao nosso anel. Vejamos esse bromo aqui. Sei que o bromo é ortopara-diretor, pois tem um par de elétrons na última camada. Então esse bromo é ortopara-diretor. Mas veja esse grupo nitro. Eu sei que é um meta-diretor. Sei disso porque esse nitrogênio tem uma carga positiva. E logo ali, o grupo acila, ligado ao anel, também é meta-diretor, porque esse grupo aqui é parcialmente positivo. Comparando esses grupos, vemos que o bromo deve ter sido o último adicionado, porque esse bromo é meta tanto para o grupo nitro como para o grupo acila. Então, avançamos e desenhamos o precursor. Retiramos o bromo
Ficamos com um anel aromático ligado a um grupo acila e um grupo nitro. O passo seguinte é lembrar como colocar um bromo em um anel aromático. A resposta é uma adição de haleto. Então é preciso bromo e um catalisador. O catalisador pode ser o brometo de ferro. Agora podemos voltar e descobrir qual o próximo precursor aqui. Como poderíamos produzir essa molécula? Novamente temos dois grupos, um grupo nitro e um grupo acila. Então poderíamos usar a nitração para adicionar um grupo nitro e uma acilação de Friedel-Crafts para adicionar o grupo acila. A pergunta é, qual veio primeiro? Não é possível uma acilação de Friedel-Crafts com um grupo desativante no anel. E esse grupo nitro é fortemente desativante. Significa que não poderíamos ter um grupo nitro e então adicionar um grupo acila. O grupo acila precisa vir antes, então nesse passo adicionaremos o grupo nitro. Então, para o precursor imediato dessa molécula, tiramos o grupo nitro e agora temos apenas o grupo acila ligado ao anel aromático. Nesse passo, realizaremos uma nitração. A nitração pede ácido nítrico concentrado e também ácido sulfúrico concentrado. Agora só precisamos ir do benzeno para essa molécula. E claro, sabemos como fazer. Acilação de Friedel-Crafts. Qual cloreto de acila usaremos? Basta contar o número de carbonos aqui. 1, 2. Precisamos de um cloreto de acila com 2 carbonos como esse, e um catalisador como o cloreto de alumínio. E nossa síntese está completa. Começamos com a acilação de Friedel-Crafts. O grupo acila é meta-diretor. Logo, o grupo nitro será direcionado para a posição meta. E finalmente temos 2 meta-diretores. Agora adicionamos o bromo e ele será direcionado à sua posição final. E terminamos. Vejamos outro problema. Temos os mesmos grupos do problema anterior, mas a molécula é diferente. Então faremos as mesmas reações, mas em ordem diferente. Começaremos analisando os grupos novamente. Já dissemos que o bromo é a horta para diretor por causa desse par de elétrons. Sabemos que o grupo nitro é meta-diretor por causa dessa carga positiva, assim como o grupo acila pela carbonila parcialmente positiva aqui. Olhando os grupos, parece que a nitração foi a última a ocorrer. E isso porque esse grupo nitro, um meta-diretor. E mais importante, o bromo é um horta para diretor. O grupo nitro é orto para o bromo, então é lógico que a nitração foi a última reação. Então, para desenhar o precursor, precisamos apenas retirar o grupo nitro. E teremos o anel aromático assim, com um bromo e uma acila. Nossa última reação foi uma nitração. Então, precisamos adicionar ácido nítrico concentrado outra vez e ácido sulfúrico concentrado para a nitração. E quando procuramos o precursor dessa molécula, temos novamente um orto para diretor e um meta-diretor no anel. E temos os grupos bromo e acila posicionados entre si como para. Então, um orto para diretor guiou a acila à posição para como produto majoritário. Então, podemos pensar na acilação de Friedel-Crafts aqui. E nesse passo, estamos removendo o grupo acila. Então, começamos com um bromo-benzeno. Começaremos com bromo-benzeno e faremos uma acilação de Friedel-Crafts. Novamente, temos 2 carbonos na acila 1 e 2 aqui. Então, precisamos de um cloreto de acila com 2 carbonos. Novamente, nosso catalisador será o cloreto de alumínio. E você pode pensar, eu sei que halogênios, como o bromo, são desativantes. Como posso fazer uma acilação de Friedel-Crafts com um grupo desativante ali? Ainda que seja orto para diretor, lembre-se, é um desativante fraco. Você não pode realizar uma acilação com um desativante forte ou moderado, mas como esse desativante é fraco, ainda obtemos majoritariamente o produto para. E certamente um pouco de orto também. Agora temos que ir do benzeno ao bromo-benzeno. E claro, é muito simples. Outra adição de haleto
Temos o bromo e o catalisador e a síntese está completa. Então, dessa vez, começamos com uma adição de haleto. O bromo é o ortoparadiretor e o produto majoritário será a sila na posição para. E, finalmente, a nitração com um ortoparadiretor e um metadiretor. O grupo nitro ficará nessa posição. Pronto! E assim resolvemos problemas de síntese por retroanálise, visando a molécula-alvo. E no próximo vídeo faremos mais duas. Mais uma vez, nosso objetivo é sintetizar moléculas orgânicas simples a partir do benzeno. E dessa vez, nosso objetivo é fazer esta molécula aqui à direita. Mais uma vez, vamos usar o conceito de retrossíntese. Então, voltando para trás e pensando sobre o que poderia ser um precursor imediato dessa molécula. Bem aqui. Para fazer isso, vamos analisar os grupos que estão ligados ao nosso anel. Aqui temos um grupo amino, e sabemos que é um ortoparadiretor. Nós sabemos disso por causa do par solitário de elétrons, neste nitrogênio ao lado do nosso anel. E por aqui temos um ácido carboxílico funcional ligado ao nosso anel. E sabemos que este é parcialmente positivo, o que torna este um metadiretor. Bom, até agora não falamos de nenhuma reação que adicionaria um grupo amino na posição meta no grupo do ácido carboxílico. Mas nós falamos sobre como colocar um grupo nitro na posição meta para um grupo de ácido carboxílico. Então vamos transformar esse grupo amino em um grupo nitro. Então vamos em frente e desenhamos o nosso anel de benzeno aqui. E iremos em frente e colocamos o nosso ácido carboxílico aqui embaixo. E ao invés de um grupo amino, vamos desenhar um grupo nitro. Então tudo o que precisamos fazer agora é pensar sobre uma maneira de reduzir o nosso grupo nitro para o nosso grupo amino. E há muitas maneiras de fazer isso. Uma coisa que você poderia usar seria um metal como ferro e um ácido clorídrico. Você poderia ter usado uma lata. Você também poderia usar hidrogênio e um catalisador de metal como níquel. Portanto, existem muitas maneiras de reduzir um grupo nitro para um grupo amino e um anel de benzeno. E agora eu sei como colocar esse grupo nitro na posição meta, para o meu ácido carboxílico. Então temos um metadiretor aqui. Então se eu tirar esse grupo nitro, posso apresentar o precursor dessa molécula, que deve ser apenas o ácido benzoico. Então vou seguir em frente e desenhar o ácido benzoico aqui. E eu tenho que pensar sobre os reagentes necessários para uma reação de nitração, o que naturalmente será o ácido nítrico concentrado e ácido sulfúrico concentrado. E assim mais uma vez, porque minha carbonila está aqui, no meu ácido carboxílico é metadiretor. O grupo nitro termina na posição meta. Então agora eu tenho um ácido benzoico. E eu preciso fazer um ácido benzoico com benzeno. E se você pensa sobre uma das reações que nós fizemos no vídeo sobre a posição, conseguimos criar uma molécula de ácido benzoico a partir de um alquilbenzeno. E, portanto, o precursor imediato dessa molécula deve ser algum tipo de alquibenzeno. Então, um anel de benzeno com um grupo alquila nele. Então, apenas para facilitar as coisas, eu vou torná-lo um grupo metila aqui, com então um grupo metila. Assim, o tolueno será o nosso precursor imediato do ácido benzoico. Para oxidar a cadeia lateral de alquila, eu preciso adicionar algo como dicromato de sódio. Então, Na2Cr2O7, uma fonte de prótons, então algo como ácido sulfúrico, e um pouco de calor. E isso é a oxidação de um alquilbenzeno. Assim, você também poderia ter feito essa reação com perganamato e calor também. E você poderia ter escolhido qualquer número de carbonos de sua cadeia lateral de alquila. Então eu escolhi um para facilitar. Então esse carbono, quando esse grupo se oxida, se transformaria neste carbono aqui. Agora precisamos converter benzeno em tolueno. E assim poderíamos fazer isso usando uma alquilação de Friedel-Crafts. E então precisamos de um carbono. E então esse é o nosso cloreto de alquila. Precisa de um cloreto de alquila com um carbono, então CH3Cl. E nosso catalisador para a alquilação de Friedel-Crafts seria um cloreto de alumínio. Desse jeito. Então nossa síntese está completa. Vamos avançar e atravessar as reações muito rapidamente. Vamos assegurar que tudo faça sentido. Então começamos com um benzeno e nós fizemos uma alquilação de Friedel-Crafts para colocar um grupo metila no nosso anel de benzeno, para formar o tolueno. Em seguida, oxidamos a nossa cadeia lateral de alquila com dicromato de sódio, para convertê-la em um ácido carboxílico, que agora é um metadiretor. Então, quando você nitra seu anel,
o seu grupo nitro é colocado numa posição meta em relação ao ácido carboxílico. Finalmente você reduz o seu grupo nitro para transformá-lo em um grupo amino. E está pronto. Então vamos fazer mais um problema de síntese aqui. E assim podemos ver isso. Desta vez, a nossa molécula-alvo está aqui na direita. E imediatamente vejo um bromo na posição benzílica. O carbono ao lado do nosso anel de benzeno. E então conheço uma reação que coloca um bromo na posição benzílica. Se você lembrar, essa é a reação de bromação de radicais livres. E então eu posso seguir em frente e desenhar o precursor para essa molécula, que seria um anel de benzeno. Este bromo aqui está no nosso anel. E nós teríamos apenas um grupo etil agora, assim. Então eu precisaria de algum NBS, algum calor, e eu poderia usar o tetacloreto de carbono como solvente, e um peróxido para iniciar o mecanismo de radicais livres. E esta é uma reação de bromação de radicais livres, que coloca o bromo numa posição benzílica. Tudo bem, tentando descobrir um precursor dessa molécula, vamos analisar o tipo de grupos que temos no nosso anel. Assim, esse grupo etila é um grupo alquila. E lembre-se, é um orto para diretor. Este bromo aqui, é claro, também é um orto para diretor, por causa dos pares solitários de elétrons nele. Então, este é um orto para diretor. Nós temos 2 ortoparadiretores no nosso anel. Mas esses ortoparadiretores são meta um para o outro. Então precisamos pensar sobre uma maneira de transformar um dos ortoparadiretores para um meta-diretor. Uma boa maneira de fazer isso seria transformar nosso grupo alquila em um grupo que tem um carbonila, então um grupo acila. Então, pensando sobre a molécula precursora aqui, desenho meu anel de benzeno e vou deixar meu bromo aqui. E uma vez que o grupo alquila, vamos ter um grupo acila, porque o nosso grupo acila é um meta-diretor. Então esse carbono aqui é parcialmente positivo. Então precisamos pensar sobre como reduzir um grupo acila para um grupo alquila. E uma maneira de fazer isso seria fazer uma redução de Clemmensen. Então você toma zinco amalgado, então tomamos algum zinco aqui, então uma amalga com mercúrio e também alguns HCl. E assim reduziremos nosso grupo acila em um grupo alquila. Agora que temos esse grupo acila lá, que é um meta-diretor, nos permitiria adicionar um grupo meta de bromo para esse grupo acila. Então, quando eu penso sobre o precursor dessa molécula, eu simplesmente tirei esse bromo. Então eu tenho meu anel com um grupo de acila. E mais uma vez que eu tenho um meta-diretor aqui, tudo que eu preciso fazer é uma reação de bromação. Mais uma vez eu precisaria de um bromino. E eu precisaria do nosso catalisador, então FeBr3. E essa reação funcionará. Finalmente eu tenho que passar do benzeno para essa molécula. E mais uma vez posso fazer isso com uma acilação de Friedel-Crafts. Eu precisaria de 2 carbonos para fazer minha acilação de Friedel-Crafts. Então do meu cloreto de acila eu preciso fazer, claro que eu tenho 2 carbonos. E mais uma vez, meu catalisador precisa ser algo como cloreto de alumínio para essa reação de acilação de Friedel-Crafts. E assim, esta seria uma síntese completa. Vamos mais uma vez percorrer cada passo, começando pelo benzeno. Fazemos uma acilação de Friedel-Crafts para adicionar um grupo acila no nosso anel. Assim, ele é um meta-diretor. Então, se seguimos isso com uma bromação, o bromo é adicionado na posição meta em relação ao nosso grupo acila. O nosso grupo acila é então reduzido usando a amalga de zinco e converteu-se em um grupo etil aqui. E finalmente fazemos uma bromação de radicais livres para colocar um bromo na posição benzílica. E acabamos. Então pense sobre a retrossíntese.